Seus pés te carregam pela vida, literalmente. Mas falando sério, quando foi a última vez que você cuidou deles? Nós os sobrecarregamos diariamente com, espero, mais de 1000 passos, mas não aproveitamos todo o potencial de movimento deles. Muitos não sabem disso, mas dores nos pés, coisas como hallux valgo, pé chato e assim por diante, geralmente surgem porque não exercitamos nossos músculos e fáscias de forma variada. Eu vou te explicar de onde vêm suas dores, seu pé chato, seu pé cavo e tudo mais, como isso surge e, acima de tudo, o que você pode fazer a respeito. Muitos pensam, se houver algum problema nos pés, como dor ou outra coisa, é preciso comprar sapatos novos quando se compra sapatos novos. E muitas vezes, a princípio, isso até parece um pouco melhor. Poucas semanas depois, tudo volta ao normal. Claro que o pé é exigido de forma diferente, é pressionado de outra maneira quando os sapatos são novos, mas isso não resolve o problema principal. Olha, agora você vê o pé pelo lado de dentro e aí dá para ver muito bem o arco longitudinal. E se a gente olhar de lado, aí você vê o arco transversal e esse formato do pé. Ela é feita assim porque funciona maravilhosamente bem. Na verdade, não fomos feitos para usar sapatos. O que acontece quando usamos sapatos o tempo todo? Quando eles são muito apertados e o pé não tem espaço suficiente, toda essa estrutura que foi feita justamente para amortecer e para que o pé se adapte a todas as posições, seja quando o terreno é irregular, quando subimos ou descemos, ou quando andamos na areia e precisamos agarrar mais, não funciona direito. Todos esses movimentos que acontecem aqui também treinam os músculos que mantêm o arco do pé em sua bela forma. Eles são menos exercitados. Resumindo, só andamos em superfícies planas, às vezes descemos uma rampa e evitamos a escada rolante. O que falta completamente são os terrenos irregulares. Às vezes tem uma pedra, às vezes tem uma inclinação lateral, às vezes sobe íngreme, às vezes tem um buraco, tudo isso desaparece. E se esses movimentos fossem feitos andando descalço, todo o sistema de músculos e fáscias, que vai até acima do joelho, seria ativado. Isso se transformaria constantemente, se adaptaria, forças e tensões opostas seriam criadas, depois relaxariam. E tudo isso falta. Nós só ficamos nesses sapatos e andamos em pisos planos. E por causa desse hábito que temos hoje em dia nessa civilização, acontecem várias adaptações no pé. Porque tudo isso é um treino para o pé. Por exemplo, ocorre o pé chato. O que acontece no pé chato? O arco longitudinal, inicialmente bem formado, vai diminuindo até chegar ao pé plano total, forma mais extrema do pé chato. Como o nome sugere, a sola do pé fica quase toda apoiada aqui. Isso pode ser visto muito bem ao caminhar na praia. Normalmente, se o pé está relativamente saudável, com os arcos em ordem, você vê os dedos, vê a parte da frente do pé, depois uma pequena parte indo para trás e então vê novamente o calcanhar. Entre essas partes não se vê nada, pois o arco do pé não toca a areia ali. E quanto mais o pé toca a areia, inclusive no meio, mais indica que há um pé plano. E aí, em algum momento, surge o chamado pé chato, e o pé naturalmente fica mais comprido, porque o arco desaparece. O próximo é o pé cavo. O pé cavo é o arco transversal. E quando esse arco transversal vai cedendo cada vez mais, o pé fica mais largo na frente. E não tem mais toda aquela tensão com a qual normalmente sente, se move e se mantém no chão. E o que você sempre precisa ter em mente é que esse arco é mantido passivamente por ligamentos e tendões. Mas os verdadeiros protagonistas são os músculos que ficam aqui embaixo do pé, ao longo do pé, atrás, na panturrilha, na frente, na canela. Todos esses músculos, quando têm uma certa força e elasticidade, sustentam o arco dessa forma. Quando esses músculos enfraquecem porque falta o treino de movimento, a carga, eles vão ficando cada vez mais fracos. E então o pé fica, por assim dizer, pendurado no tecido conjuntivo, nas fáscias, nos ligamentos, nos tendões. Quando tendões e ligamentos são sobrecarregados frequentemente, eles cedem, pois isso também é um tipo de treino para essas estruturas. Eles vão ficando cada vez mais longos, até que o pé fica completamente achatado no chão e não consegue mais desempenhar sua função. Mas os músculos também ficam sobrecarregados e aí eles entram em cãibra, se contraem, porque estão estressados por esse excesso de carga. Você precisa saber agora. Aqui do calcanhar,
Um tendão muscular vai até o dedão do pé e é por ele que acontece a verdadeira corrida. Então, o movimento de rolar o pé acontece pelo dedão e depois pelo restante do pé até chegar ao calcanhar. Esse tendão, na maioria das pessoas, por todas essas influências já discutidas, fica muito duro, rígido e tenso, que praticamente ele vai se contraindo cada vez mais. E disso resultam dois efeitos. Efeito número 1. Agora eu vou segurar o pé assim, de modo que essa articulação, a articulação base do dedão do pé, ceda por essa tração, sendo puxada praticamente para fora. E aí surge essa forma estranha do pé, o hallux valgo, em que o pé praticamente se desvia para dentro aqui. O dedão acaba virando para cá e em algum momento precisa de cirurgia. E do outro lado, daqui da frente até o osso do calcanhar, é onde aparecem a maioria dos esporões. Essa elevaçãozinha no osso totalmente dolorida e sensível à pressão. Muitos pensam agora, o osso é o esporão do calcanhar. Isso dói, é claro, tem esse calombo aí. Sabemos que, no fim, a tensão dos músculos e fáscias que puxam o calcanhar faz o osso ser quase puxado para fora. Ao perceber isso, o osso começa a formar mais tecido ósseo. Eles migram para lá e acabam formando o esporão. Ou seja, o osso basicamente só se adapta a essa tensão excessiva e patológica. E é isso. Antes, só havia o método de usar palmilhas rígidas sob o calcanhar, o que era desagradável, com um buraco recortado para que esse esporão ficasse suspenso no ar, por assim dizer, e não recebesse pressão. E especialmente no que diz respeito aos dedos dos pés, existem as posições mais estranhas, que surgem dessas tensões incorretas. Por exemplo, o dedo em martelo. No dedo em martelo, os músculos puxam a articulação do meio para cima e a ponta do dedo fica voltada para baixo. Por isso o nome, pois lembra um pequeno martelo. Eles deixam de ficar alinhados como aqui e ficam tortos para o lado. E você pensa, o que houve? É simples. Quando alguns músculos puxam forte, os dedos dos pés, que são móveis nas articulações, cedem, levando a posições anormais. E existem várias opções diferentes que são oferecidas para lidar de alguma forma com esses problemas. E o que é mais utilizado no início é a famosa palmilha. Como com sapatos novos, parece melhor no início e traz alívio, talvez até reduza a dor. Mas depois de algumas semanas tudo volta ao normal. O exemplo mais claro, talvez para entender melhor, são as palmilhas que deveriam apoiar o arco do pé. E com certeza essa ideia de apoiar o arco do pé é positiva para que ele não possa ceder. E no momento em que ele é apoiado, ele mesmo não precisa mais exercer essa função. Os músculos e fáscias que sustentam o arco do pé, que deveriam ser fortes, enfraquecem e o corpo reage sempre igual. Use it or lose it, dizem os ingleses, ou seja, use, treine seu corpo ou perca a estrutura. E é bem claro, se eu apoio aqui o tempo todo, justamente os músculos responsáveis por dar suporte não são exigidos, ficam cada vez mais fracos e não conseguem mais sustentar. Ou seja, você acaba treinando o seu corpo para depender da palmilha, o que ninguém quer, é claro, porque isso é exatamente o oposto de um arco do pé biologicamente saudável e funcional. Isso acontece com muitas outras palmilhas, pois há diversos tipos. E eu nem quero dizer que não existam algumas que talvez realmente tragam benefícios duradouros. Mas eu alerto contra ajudar o corpo de forma permanente, porque isso leva a um enfraquecimento permanente. Poupança é sempre um enfraquecimento do corpo. Temporariamente até pode ser ok, especialmente em casos de lesão. Pela nossa experiência e opinião, isso não é solução permanente. E agora mais uma palavra sobre as operações. Vamos começar com o esporão do calcanhar. Claro que dói muito, e todo mundo pensa que o que dói é o esporão que se formou. Mas sabemos que não é o esporão em si, ou seja, não é que você esteja andando em cima dessa pequena saliência do osso, mas sim que são os receptores no periósteo do esporão. E eles são sensíveis porque o sistema de dor de alarme do corpo ativa esses receptores exatamente onde há pressão e tensão. O que isso significa? Isso significa que, se você relaxar suficientemente os músculos que se inserem ali no esporão, devolver a flexibilidade e normalizar o estado deles, o esporão ainda estará lá. Você pode andar sobre ele, pois esses receptores não sentem mais dor. E eu tentaria isso de qualquer forma, antes de você fazer uma cirurgia, porque
Operações são sempre coisas que não podem ser desfeitas. Agora, sobre o hallux valgo e sua frequência, aliás, ele é frequentemente encontrado em pés que ficam em sapatos de salto alto, que são apertados na frente e que ficam em sapatos de salto alto, o que naturalmente causa encurtamentos intensos, especialmente na região dos músculos da panturrilha, mas também dos músculos que passam por baixo do pé até a curvatura do arco plantar. O hallux valgo, claro, não é bonito de se ver. Quanto mais a articulação é puxada para fora, mais ela aperta no sapato, porque o sapato não é tão largo, não foi feito para que algo assim fique para fora. Quanto mais isso ocorre, mais tensões incorretas se acumulam. Agora, é claro que você pode operar, e há casos em que esse efeito já está tão avançado que provavelmente faz sentido fazer a cirurgia. Por favor, só faça isso se depois fizerem os exercícios adequados. Se eu tivesse um leve hallux valgo, tentaria resolver com exercícios. Depois falaremos sobre quais exercícios fazer. Porque uma coisa é bem lógica. Se a força dos músculos for suficiente para puxar a articulação para fora, então o caminho inverso também é possível. Assim, os músculos puxados para fora são alongados e flexibilizados. E outros músculos estabilizadores, que mantêm o osso, por assim dizer, na formação normal do pé, eu fortaleceria esses músculos. E é isso que eu tentaria. Quanto à dor, ninguém precisa de uma cirurgia de hallux valgo, porque a dor que aparece vem dos músculos que estão muito tensionados. E quando a tensão é normalizada, a maioria das dores diminui bastante imediatamente ou desaparece após algumas semanas, mesmo que o hallux valgo ainda permaneça como deformidade. Então, por favor, mais uma vez aqui, isso se repete em toda a nossa terapia, em toda a nossa experiência. A alteração estrutural, o dano estrutural, na maioria dos casos, tem pouco a ver com a dor. A dor geralmente desaparece quando a tensão dos músculos e das fáscias está normalizada. No entanto, quando essa tensão é normalizada, pode muito bem acontecer que a articulação, que antes estava sendo puxada para fora, agora volte ao seu lugar. E vocês podem tentar isso. Você pode experimentar, se for o seu caso, e se chegar à conclusão de que nada acontece. Após 3, 4 ou 5 meses e decidir operar, lembre-se, após a cirurgia, essas tensões não devem retornar. Continue os exercícios mesmo após a cirurgia para evitar que o hallux valgo volte. E claro, surge a pergunta, como lidamos agora com esse tipo de deformidade no pé, com um hallux valgo? Como lidamos com isso? E, claro, todas essas considerações também têm um fundo monetário, porque custa de 2.000 a 5.000 euros fazer uma cirurgia dessas. Somente quando realmente necessária, sem dúvida, se houver motivo. Caso contrário, pode ser apenas para cumprir metas de casos. Coloco um ponto de interrogação nisso, pois no fim, todo o sistema e sociedade pagam custos que talvez fossem evitáveis. E mesmo sem as nossas abordagens especiais, é fato que em casos leves e moderados, muitas vezes são observados desenvolvimentos positivos. Não esqueça, até 1/3 dos casos de hallux valgo retorna após cirurgia. Esse é mais um motivo para tentar nossos exercícios. E não se esqueça disso. A proporção de mulheres que desenvolvem isso é drasticamente maior. 80 a 90% dos casos totais são mulheres. Por quê? Porque muitas mulheres usam salto alto, o que pode ser uma razão importante para isso acontecer. Mas eu quero, ao mesmo tempo, tranquilizar vocês. Isso não significa que não se pode mais usar sapatos de salto alto. Se você entender o problema e fizer os exercícios adequados, sobre os quais vamos falar depois, então, na minha opinião, você não vai desenvolver um hallux valgo, porque essa tensão excessiva dos músculos e fáscias nem pode surgir novamente se ela for sempre alongada. De acordo com a nossa experiência, na maioria dos casos, as dores também surgem ao redor do pé. No pé, seja onde for, porque os músculos e as fáscias puxam demais. Ponto, simplesmente tensão demais, e o resto é o que acontece em paralelo. Que eu desenvolvo um hallux valgo, que eu desenvolvo um dedo em martelo, que os dedos ficam em posições estranhas, que se forma um esporão no calcanhar, que o arco do pé muda de forma anormal e ruim. Tudo isso é uma reação da estrutura a essas tensões excessivas, ou seja, as tensões excessivas dos músculos são o que precisa ser eliminado. E quando você faz isso, na maioria dos casos a dor desaparece, não importa o que tenha mudado na estrutura. Você talvez conheça o termo tratamento de sintomas.
Este é um exemplo clássico disso. Remover o esporão do calcânio cirurgicamente é um tratamento de sintoma, porque o esporão do calcânio é o sintoma da tensão excessiva, e com todas as outras condições no pé acontece da mesma forma que no resto do corpo. O que devemos fazer para normalizar as tensões excessivas dos músculos e fáscias? Precisamos deixar que o pé faça isso. O que não é mais possível com sapatos em pisos lisos e planos seria o primeiro passo. Ande descalço com frequência em terrenos irregulares, em um gramado que seja acidentado. Andar descalço na areia da praia é ideal. Sempre que estiver de férias de verão, faça isso. Tente agarrar, segurar a areia com os pés enquanto anda, por assim dizer. Isso gera tensões completamente diferentes na região do pé, e como eu disse, são músculos que vão até lá, mas que em parte se originam na região da perna. Então, todo o sistema do pé, tornozelo, perna até acima do joelho é afetado por isso. O próximo passo seria usar algo que treine o pé, por exemplo, colocando-o sobre uma base de espuma, onde então são necessários movimentos de compensação, onde todo o tornozelo e o pé precisam se esforçar para manter o equilíbrio. Tudo isso é benéfico. E claro, nossos exercícios maravilhosos do Liebscher, especialmente para o pé, vão fazer muito bem. Então, o que vamos fazer? Primeiro, vamos alongar aquilo que está encurtado. Fáscias e músculos são alongados para recuperar comprimento e flexibilidade. E então, claro, o treinamento de força, que é tão importante e que já integramos no exercício. O músculo que está encurtado, que está tenso demais, agora precisa trabalhar, precisa fazer força contrária. E essa força contrária na função mais alongada em que ele se encontra no momento. Isso vale ouro. E o pé vai se beneficiar imensamente disso, porque ali entra tanto força quanto elasticidade. Então, essa contração rápida, especialmente na região do pé, é extremamente importante, porque o pé é a parte mais distante do coração, ou seja, o metabolismo que é ativado pelo coração. Lá embaixo, ele é muito menor do que em outras áreas. Você sempre percebe isso pelo fato de que pessoas que fumam muito, por exemplo, acabam desenvolvendo a perna do fumante, o pé do fumante. E isso é o que geralmente é amputado primeiro. Desculpe a franqueza, mas costuma ser o dedão do pé bem longe do coração. Metabolismo lento, má alimentação, fumar, entre outros. E tudo piora cada vez mais. Então, se praticarmos agora essa contração rápida que também fazemos com o pé, isso é um turbo do metabolismo, exatamente para essa área que tem menos metabolismo. E tem mais. Incluímos também o alongamento ativo como outro tipo de treino de força. Isso acontece agora porque é sempre importante. Os flexores e extensores da articulação devem estar equilibrados para otimizar sua condução. Em casos de hallux valgo, onde tudo está desajustado, é importante reajustar os músculos entre si. Isso ocorre durante o alongamento ativo, na etapa final do exercício. E quanto mais essas atividades forem adaptadas à situação do pé, melhor. Claro, para eliminar todas essas tensões excessivas, por exemplo, alongando o próprio pé, flexores e extensores dos dedos, levantadores e flexores do pé, além de toda a musculatura da panturrilha. Tudo isso é trabalhado de forma tão específica pelos exercícios que o pé pode voltar a se desenvolver como foi biologicamente planejado. E, claro, também no pé existe a possibilidade da osteoprasia. O que é isso? São aqueles pontos famosos que ficam no osso. E quando você pressiona esses pontos, seja pelo terapeuta ou você mesmo, como também é descrito em parte nos livros e no nosso aplicativo, assim você pode, de certa forma, reduzir rapidamente as tensões excessivas dos músculos. Você sente como a sua dor muda e fica motivado a fazer os exercícios que, a longo prazo, vão ajustar e resolver tudo isso. Também é muito importante, especialmente na fáscia plantar. Essa é a fáscia aqui embaixo, na sola do pé, que fica tão rígida e endurecida. Com um mini rolo, por exemplo, ou até mesmo com uma garrafa spray de diâmetro fino, você pode rolar o pé praticamente da frente até atrás. Bem devagar, com bastante pressão, por isso você não deve usar rolos que sejam muito duros. Porque a pressão muito alta faria com que você imediatamente não quisesse mais pressionar tão forte, porque simplesmente dói demais. Então, pegue algo que afunde levemente e consiga transferir a firmeza para toda a fáscia e continue rolando para trás, em direção ao calcanhar, e depois contorne a curva. Você pode rolar direto pela panturrilha acima, com a ideia de que o que precisa ser movido do líquido intercelular vai da sola do pé diretamente para a panturrilha,
e em algum momento é eliminado do corpo. E ao mesmo tempo, o rolamento está naturalmente associado à ativação de muitos receptores, que trazem muito, mas muita sensação de relaxamento para o pé. Nós temos nosso kit de pressão, que é como um cone, com uma cúpula arredondada em cima. Como alternativa, talvez use uma bola de golfe em vez da de tênis, apesar de ser bem dura. Sim, mas experimente e procure pontos na parte de baixo do pé, que são especialmente sensíveis, e agora preste atenção. Aplique pressão nesses pontos até que seja uma dor suportável, quase prazerosa. Não pode doer muito, senão você fica desconfortável e tenso, que é o oposto do objetivo. Tem que ser de um jeito que você ainda consiga suportar relaxado. Com o tempo, você percebe que a sensibilidade diminui, pois os receptores vão se ajustando. Esta é nossa interpretação do que você sente. Depois, ao andar, parece estar nas nuvens. E agora, especialmente para você que talvez já tenha um hallux valgo, um dedo em martelo, um pé chato ou um pé cavo, você faz exatamente a mesma coisa, faz esses exercícios para que aquilo que se desenvolveu de forma errada volte ao normal. Como eu disse, no caso do hallux valgo, ele já está muito deslocado. Pode ser que seja um processo que leve anos. Você pensa, talvez seja melhor operar, mas já inicia os exercícios para evitar que aconteça de novo. Observe o que ocorre durante os exercícios com nossos métodos e práticas de alívio especiais. A dor é aliviada relativamente rápido, na maioria dos casos é bastante reduzida e depois eliminada em um curto período de tempo. Mas o que acontece com a estrutura depende de quão intensa foi a sua mudança e de quanto tempo leva para reverter isso. O meio preventivo, o exercício preventivo, corresponde à medida aguda no caso em que isso já aconteceu. Se você não quer ter problemas no pé ou já tem e quer se livrar deles, tente primeiro este exercício, tente o exercício por si mesmo, tente rolar, tente pressionar, o que você quiser. A chance de algo se mover ali é muito alta. Se isso não funcionar para você, então fique à vontade para tentar qualquer outra coisa que for oferecida. Mas, como na maioria dos casos esses 3 métodos, e principalmente os exercícios que atuam diretamente na causa, trazem muitos resultados, é bem provável que você tenha sucesso com o que está fazendo. O tempo investido compensa. Para saber mais sobre saúde dos pés, como meu pé fica mais confortável. No primeiro comentário ou abaixo do vídeo, há um PDF gratuito para baixar, com explicações detalhadas e exercícios específicos.